Qual seria a diferença entre rocha e pedra? E aí, o que é que você acha? Fica aqui nesse vídeo, na aula de hoje você vai descobrir, tá? Bem, gente, meu nome é Paulo Sabino, sou professor de Geografia, tá? E vou estar aqui hoje com vocês para a gente aprender um pouquinho sobre geologia, beleza? Primeiro, o que é a geologia, né? Veja, a geografia é uma ciência que ela tem várias ciências de apoio. Uma dessas ciências de apoio é a geologia, tá? A geologia é um ramo de estudo que vai estudar o planeta Terra, certo? Ah, mas a geografia estuda o planeta Terra também, certo? E aí vamos entender, tá? Vê só. Eu aposto aqui que todo mundo, quando era criança, né, quis saber o que é que tinha dentro da Terra. E aí, quando você era criança, eu também fiz isso, a gente vai lá, né, cava o chão de terra que tem lá, a gente consegue ali cavar alguns centímetros, no máximo se a gente tiver uma pazinha ou uma coisa, 1 metro, certo? E aí a gente não consegue mais, certo? Obviamente que pessoas, cientistas também tiveram essa curiosidade, certo? E aí precisa-se, né, o ser humano, ele precisa saber o que tem acontecendo, o que acontece debaixo dos nossos pés, certo? E aí, lá nos anos 80 do século passado, a gente vivia um momento geopolítico, né, histórico, conhecido como Guerra Fria, uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Uma das vertentes da chamada Guerra Fria era a guerra científica também, a corrida científica, né? E aí, um desses pontos da corrida científica era saber o que tinha debaixo da Terra. A União Soviética, ela foi lá e simplesmente cavou um buraco gigantesco na Terra, tá? Para poder saber o que tinha. Esse buraco que ela cavou chegou a mais ou menos 12 quilômetros de profundidade, certo? E esse momento histórico, né, ficou muito conhecido porque o homem queria saber, o ser humano, a espécie humana queria saber o que tinha dentro da Terra, certo? Os estudos vão evoluindo, as coisas vão passando, cientistas, homens e mulheres estão aí na pesquisa há muito tempo e entende-se que o que tem hoje dentro do nosso planeta, a chamada estrutura interna da Terra, certo? É composta basicamente pelas chamadas 3 camadas internas: a crosta, o manto e o núcleo, certo? A crosta é essa que nós estamos na superfície, tá? Ela é subdividida em crosta terrestre, ou crosta continental, e a crosta oceânica, certo? Ela tem em torno aí, mais ou menos, dependendo do local, 50 a 60 quilômetros de profundidade. É a camada mais fina, mais simples, tá? Depois da crosta, a gente vai ter o manto, certo? E depois do manto, o núcleo. Eu gosto sempre de fazer um comparativo que é o seguinte: pense no ovo cozido. O ovo cozido, tá? Você pegou lá o ovo cozido, quando você quebrou a casca, tá? Você vai ter a clara do ovo, né? E aí, quando você abre a clara, você tem a gema. Eu gosto de fazer esse comparativo, como se o ovo fosse o nosso planeta Terra, essas 3 camadas, certo? Para poder a gente visualizar isso bem direitinho. Aí, o que é que acontece dentro de cada camada dessa? Vamos lá. Na crosta, a gente tem a parte superficial, os continentes, né? E os oceanos, certo? O que é o manto, gente? O manto é uma camada bastante grande dessa parte interna da Terra, tá? Que ela é pastosa, certo? Ela tem uma viscosidade, né? Uma coisa meio pastosa, tipo uma papa, certo? E é nesse manto onde ocorrem as chamadas correntes de convecção. Daqui a pouco eu volto nela. Depois do manto, a gente vai ter o núcleo, tá? O núcleo da Terra, que ele é subdividido em 2, certo? O núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo, ele também tem essa viscosidade pastosa, e o núcleo interno, ele é sólido. O núcleo interno, gente, ele tem uma temperatura altíssima, ele é super quente, tá? Ele manda esse calor, essa temperatura, para o manto, tá? O manto acontece, isso para chamar, é o que foi estudado, está sendo estudado ainda até hoje, o que a gente chama de placas tectônicas. Tá? Então, as placas tectônicas, olha que coisa interessante. As placas tectônicas que sustentam os oceanos e sustentam os continentes, eles estão boiando no manto, certo? Quando eu estou dando aula para os meus alunos pequenininhos, eu peço para eles fecharem os olhos e pensarem assim: minha gente, pense numa panela com água, certo? No fogão, certo? Você vai ligar o fogo do fogão e essa panela tá lá com água. Agora pegue bolacha creme cracker, bote em cima da água, tá? E pense que a bolacha creme cracker, no nosso pensamento, no nosso experimento, ela não vai afundar, né? Porque a água vai fazer ali o processo. Essa bolacha, ela vai permanecer ali, certo? Vê só, quando eu ligo o fogo, a água, ela vai começar ali a ferver, vai começar a se movimentar, certo? E as bolachinhas ali em cima
Por conta do movimento da água, elas vão começar também a se movimentar. Umas bolachas vão se afastar, outras vão se encontrar. É mais ou menos esse processo que acontece com as placas tectônicas, certo? Então, existem cerca mais ou menos de 12 grandes placas tectônicas no nosso planeta, tá? Tudo isso que eu tô falando para vocês ao longo de muito tempo de estudo, certo? E essas placas tectônicas estão boiando, flutuando sobre o manto da Terra, tá? Aí veja, no nosso pensamento, no nosso exemplo, essas bolachinhas estão batendo umas com as outras, certo? São chamados encontros convergentes de placas tectônicas. E quando as bolachinhas elas estão se afastando, são chamadas de encontros divergentes das placas tectônicas, tá? Detalhe interessante que a gente sempre escuta. O Brasil está no meio de uma placa tectônica, chamada placa sul-americana, tá? E aí, veja, por nós estarmos no meio dessa placa, nós, atualmente, no tempo de hoje, nós não temos atividades tectônicas muito potentes, como, por exemplo, um terremoto. Certo? Por quê? Porque nós estamos no meio de uma placa. Para você ter terremotos de grande escala, de grande magnitude, né, que vai gerar lá aquelas imagens que a gente vê na internet, na televisão, né, de prédio caindo, casa sendo destruída, você precisa estar próximo ao limite das placas tectônicas, principalmente limites convergentes, tá? Aqui no nosso continente, no subcontinente da América do Sul, acontece muito isso no Chile. Por quê? Porque o Chile está localizado na beira do encontro de duas placas, que é a placa sul-americana e a placa de Nazca, tá? Então essas duas placas, elas se encontram no movimento convergente, beleza? Esse choque dessas duas placas gera tensões, uma força muito forte, e essa força, ela vai sendo colocada, né, para fora, para a parte da crosta, e a gente sente o terremoto, sente o tremor de terra, certo? Detalhe interessante, aproveitando esse exemplo lá do Chile. Por que que o Chile tem cadeias de montanhas altíssimas, né? Não só o Chile, como toda essa borda mais oeste da América do Sul. Porque essa cadeia de montanhas chamada de Cordilheira dos Andes, certo? Ela é formada a partir do choque dessas placas tectônicas, tá? Então, olha aqui minha mão. Imagine que as minhas duas mãos aqui são duas placas tectônicas, beleza? Eu tenho um choque aqui, só que eu preciso ter uma placa mais pesada, mais densa do que a outra, certo? Isso é normal na natureza. A placa mais pesada, mais densa, ela desce, ela mergulha sobre a placa mais leve, tá? Quando ela mergulha, acontecem vários processos. Primeiro processo, quando ela está aqui nesse processo de mergulho, certo? Essa minha rocha, porque a placa tectônica, gente, são blocos rochosos gigantescos, beleza? Essa minha rocha, ela começa a voltar para o manto e ela começa a derreter. Ou seja, ela entra no que a gente vai chamar de ciclo das rochas, tá? Quem sabe não fica para uma próxima aula esse detalhe. Beleza. E aí a placa tectônica está descendo, tá? Só que ao mesmo tempo que ela desce, que ela se encontra, que gera esse choque, esse atrito, ela desce e aqui embaixo da placa de cima há uma força que faz com que essa placa de cima ela suba, tá? Quando ela sobe, ela gera o que a gente chama na geologia de dobramento. Dobramento. Literalmente, o relevo de cima, ele vai começar a dobrar, tá? Então ele vai dobrar formando os chamados dobramentos. Esses dobramentos a gente conhece, a depender da região, como montanhas, certo? No caso do exemplo que eu estou dando lá no Chile, a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira dos Andes, ou seja, um conjunto de montanhas formadas a partir do encontro dessas duas placas, tá? O nome desse movimento tem um nomezinho, é chamado de movimento de subducção, certo? Então são muitos detalhes. Quem estiver achando um pouquinho rápido, porque de fato são muitas coisinhas, você dê uma pausa, certo? Volta um pouquinho, tá? Enfim, vai fazendo esse processo daí que vai dar certo. E a gente tem o surgimento, certo, dessa montanha. Vê agora, entendemos isso, né? Entendemos. Veja, a gente precisa entender que o nosso planeta, ele é muito antigo, tá? A gente precisa entender a diferença de dois tempos, o chamado tempo geológico e o chamado tempo histórico, certo? Qual seria essa diferença? Vamos lá. O tempo histórico é o tempo que nós contamos, certo? É o tempo de história do ser humano no planeta.
Então, o que é que aconteceu há 10 anos atrás na história do Brasil? O que é que aconteceu há 50 anos atrás na história de algum lugar do mundo? Ou o que estava acontecendo há 100 anos atrás no mundo, certo? Beleza? O tempo geológico é o tempo de vida do nosso planeta Terra. O tempo geológico, gente, ele é muito grande. Só para você ter uma noção, o planeta Terra tem mais ou menos aí 4,5 bilhão, B com B de bola, bilhão de anos. É muito tempo, tá? A nossa espécie tem em torno aí mais ou menos de 10 a 12 mil anos. Ou seja, nós somos pequeniníssimos, né? Poucos, enfim, pequenos em relação à história do nosso planeta, tá? Então a gente precisa entender que as mudanças geológicas do nosso planeta, elas demoram bastante tempo. Veja, há 50 anos atrás, né, estávamos vivendo outro momento histórico no nosso país, no mundo, mas a nível de mudança geológica do planeta, pouquíssima coisa aconteceu, praticamente nada, tá? Há 1000 anos atrás, nós estávamos vivendo outro momento histórico, outras coisas. A nível geológico do nosso planeta, praticamente nada mudou. Por quê? Porque a Terra, ela tem essa passada lenta, ela acontece de forma diferente, tá? Então vamos lá entender. Tempo geológico é o tempo do nosso planeta Terra, beleza? E o tempo histórico é o tempo de vida de nós, seres humanos. Show de bola? Show de bola. Outro aspecto que é importante para a gente entender é o seguinte. Veja, vou trazer outro exemplo para vocês, tá? O Brasil está no meio da placa sul-americana, não é isso? Ok. Eu não sei se vocês sabem, mas todo ano nós estamos nos afastando do continente africano, tá? Por quê? Porque a placa sul-americana e a placa africana, elas estão em movimentos divergentes, certo? Movimentos divergentes. A gente fica distante um pouquinho da África. Paulo, é muito distante? Não, são centímetros por ano. Tá? Porque esse movimento, né, ele é muito lento. Lembrando que a placa está flutuando sobre o manto e aí esse movimento é de forma muito lenta. A questão das placas tectônicas podem gerar terremotos, sim, mas podem gerar também vulcões. Vou pegar esse exemplo, que o Brasil está se afastando da África, certo? Se você abrir o seu Google Maps ou o seu Google Earth e botar lá no Oceano Atlântico, você vai conseguir ver uma listrinha preta no meio do oceano, tá? Toda quebradinha. Depois faça esse exercício, dê um pause aí, vá no Google e faça isso. Aquilo ali, gente, nada mais é do que a chamada dorsal mesoatlântica ou dorsal mesooceânica, tá? Que aquilo ali é uma formação, certo? Exatamente causada, né, pelo afastamento dessas duas placas tectônicas, tá? Então essas duas placas tectônicas se afastando causa essa abertura do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico está se expandindo. Claro que há um ritmo, como eu já falei para vocês, bem pequeno, né? Bem devagarinho. Essa dorsal, tá? E esse afastamento dessas duas placas, quando você vai ir no sentido Islândia, um país que fica lá próximo ao Polo Norte, tá? A gente vai ter outras placas tectônicas atuando ali, mas também são duas placas que estão em movimentos divergentes, certo? Movimento divergente separa a placa, movimento convergente junta as placas, beleza? Lá na Islândia, eles têm alguns vulcões ativos, né? Ou inativos, mas que já foram ativos há pouco tempo, tá? Por quê? Porque quando a gente tem a separação dessas duas placas, aquele magma que está ali embaixo da crosta, ele chega à superfície, tá? Ele chega à superfície. Se eu tenho uma fissura, uma abertura, eu preciso ocupar esse espaço com alguma coisa. E o magma vem e ocupa esse espaço, tá? Então você pode olhar aí na internet também, dar lá no YouTube, a questão de vulcões que acontece dessa forma. Esse magma, quando ele vem do manto da Terra, quando ele chega na superfície, o nome muda. Ele deixa de ser magma e passa a ser lava. Por quê? Porque a ciência e os cientistas pensaram dessa forma, certo? Essa lava, quando chega na superfície, ela chega a uma temperatura de 1000 a 1500 graus. Muito quente, né? E quando ela chega na superfície, ela encontra uma temperatura aí, dependendo de 20, 25, 30, 40 graus. Ou seja, existe um choque térmico absurdo naquele espaço, né? Tanto é que esse rio de lava, quando ele vai descendo do vulcão, ele vai começando a se resfriar. Nesse movimento que ela se resfria, é aí que se tem a formação das chamadas rochas vulcânicas.
rochas vulcânicas ou rochas ígneas, rochas magmáticas, tá? Magmáticas, vulcânicas, ígneas, tá? Que elas estão ali fazendo exatamente esse processo de congelamento. Só rapidinho aqui, a gente tem 3 tipos de rocha, as chamadas rochas magmáticas ou ígneas, metamórficas e sedimentares, tá? Basicamente 3 tipos de rochas, e essas rochas estão aí dentro do que a gente vai chamar de ciclo das rochas, beleza? Então, vamos fazer uma retrospectiva geral aqui. As 3 camadas da Terra: crosta, manto e núcleo, certo? As placas tectônicas estão ali flutuando, entre aspas, sob o manto, né? Então o manto está fazendo esse processo. As placas, elas estão em movimentos divergentes, convergentes, certo? E um que eu esqueci de falar, que é o limite transformante ou transcorrente, é quando ela desliza uma sobre a outra, certo? Aliás, um exemplo famoso desse é a famosa falha de San Andreas, lá na Califórnia, né? Que inclusive tem filme com o nome, né? Falha de San Andreas, e tem um joguinho muito importante, né? Que inclusive eu joguei muito quando eu era criança, que é o GTA San Andreas, né? É com base também em homenagem à chamada falha de San Andreas, lá na Califórnia, tá? Então, limites transformantes. A partir desse processo, a gente vai ter os terremotos, a gente vai ter os vulcões, certo? E a questão da formação e da transformação, formação e transformação das rochas, beleza? Você lembra da pergunta do vídeo? Qual é a diferença de rocha e pedra? Veja, na geologia, pedra é uma palavra que a gente evita utilizar, tá? Pedra é a linguagem informal, né? A forma informal de dizer rocha, tá? Então, quando a gente trabalha na geologia, na geografia, a gente usa o termo rocha. Mesmo se for, por exemplo, aqueles pedregulhozinhos pequenininhos, né? De asfalto, por exemplo, aquilo ali é rocha, certo? Aquilo ali é rocha. Então, assim, tá errado falar pedra. Se você colocar isso num artigo científico, possivelmente não vai passar, né? Mas, assim, na linguagem informal, a gente considera evitar, né? Porque o termo correto é rocha, beleza? Então, assim, na geologia, nós estamos as rochas, beleza? Pedra é a linguagem informal, né? É a conversa do dia a dia, com o colega e tudo mais. Então, assim, pra gente fechar de vez, o que existe é rocha, pedra é a forma, é o jeito informal de comunicar, beleza? Essa seria a diferença. Se você gostou, deixa o like lá embaixo, se inscreva, né? E acompanha nós aqui, acompanha todo mundo do Vai Cair no Enem, que a gente vai continuar trazendo esses conteúdos pra vocês, beleza? Valeu!